Olá, queridos, boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para contar as minhas experiências com Deus, né? Eu senti de Deus de contar as minhas experiências, né, com Deus. Quem sabe você se identifique aí do outro lado. Amém? Quero contar para você, no ano de 2011, 2012, por aí assim, se não me falha a memória, eu morava em um bairro no Rio de Janeiro e tinha uma igrejinha a qual eu congregava, pertinho da minha casa, e eu era zeladora dessa igrejinha. E todos os dias, né, a partir das 5 horas, 6 horas da tarde, eu descia para arrumar a igreja. Eu gostava de deixar tudo muito limpinho, muito cheirosinho, cerava o chão, limpava tudo, até o povo chegar, né, já estava tudo prontinho. E nesse dia, né, também eu cheguei um pouco mais cedo para poder encerar. Então, era mais ou menos, eu desci mais ou menos umas 4 horas da tarde. E na volta de umas 5 horas, chegou uma senhorinha que sempre me fazia companhia. Ela chegou e comecei, né, a conversar com ela. E a gente ficou ali conversando. Ela tinha um pouco assim de falta de memória. Ela estava, né, com uns problemas de saúde. E muitas das vezes ela não faltava assim a memória dela. E a gente mesmo conversando, ela perguntando algumas coisas, de repente entrou um homem, né, pelas portas da igreja, e esse homem ele só tinha uma perna, ele estava de amoleta, e ele entrou ali assim todo sujo, como que tivesse, tipo essas pessoas que ficam em oficina, né, que todo sujo de graxa, como que fosse graxa, não sei. E ele entrou e me pediu um dinheiro, pediu pão, né? Eu falei que não tinha pão. Ele pediu dinheiro para comprar o pão. Eu falei que não tinha dinheiro. Eu fiquei com medo, né? Na hora eu fiquei com medo, porque aquele homem entrou assim de repente. Eu tinha até umas moedas dentro da minha bolsa, mas eu fiquei com medo, acabei não dando as moedas. Ele me pediu para comprar pão. E aí aquela senhorinha que estava comigo mesmo, assim, sem muito saber das coisas, né? Porque ela estava com problemas, né, mentais, e ela falou assim, da onde você vem? Aí ele disse assim, eu sou que nem o vento, eu sou como o vento, que não sabe não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Ele falou isso para ela, né? E a sua mãe? Ele perguntou, e a sua mãe? Aí ele falou, não tenho mãe. E pronto, e aí ele entrou para dentro do banheiro, né? Entrou para dentro do banheiro e eu fiquei assim um pouco preocupada. E fui chamar o pastor que morava vizinho, né, da igreja. Chamei ele para ir lá, porque estava esse homem lá dentro do banheiro, a gente não sabia o que ele queria. Chamei o pastor da igreja. Aí o pastor veio e nós ficamos na varanda da igreja conversando, enquanto ele estava no banheiro. E eu conversando com o pastor, de repente o homem passou que ninguém viu. E fui no banheiro olhar, ele não estava mais lá. E o pastor ficou perguntando, cadê o homem? Eu falei, tá no banheiro. E quando eu fui lá, eu vi que a porta estava só encostada. Então eu tentei empurrar a porta para ver se ele estava lá dentro. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém, né? Já tinha ido embora, assim, passou, sei lá, como um vento mesmo, que a gente não conseguiu ver. E eu fiquei assim muito preocupada com aquela cena. Eu disse, meu Deus do céu, quem era esse homem? Fiquei assim muito preocupada. E bem, passou. Mas eu sempre com aquela, cheguei em casa, contei para o meu esposo na época que tinha ido, contei para os meus filhos, né, que tinha ido esse homem lá e que tinha saído assim, que ninguém viu. Eu não entendi muito bem aquela cena, não entendi. Mas passou. E um dia eu, né, conversando com uma irmã que chegou na igreja, ela era fazia as vistorias na igreja. E aí a gente tomando um café, ela convidou a gente para tomar um café. E eu sentei na mesa para tomar um café com ela, mesmo lá na igreja. A gente foi tomar um café e ela foi conversando comigo e tocou num assunto que me chamou a atenção, né, e fez me lembrar desse dia. Ela disse assim, sabia, irmã, que Deus
ele pode nos apresentar, se apresentar a nós de forma que a gente muitas das vezes não sabe que é ele. Ele pode se apresentar através de um mendigo, né? Dessas pessoas que estão aí na rua, né? De um mendigo. E ele pode vir dessa forma para você, se apresentar a você assim. E me chamou a atenção, né? Aí na hora eu lembrei dessa cena que aconteceu lá na igreja. E aí eu fui analisar o que ele tinha falado quando ele me pediu pão, dinheiro para comprar o pão, né? Ele me pediu porque ele sabia que ali na igreja não tinha pão, então ele pediu dinheiro para comprar o pão. Falou que estava com fome e falou assim: você tem um dinheiro para me comprar um pão para me comer? Eu falei que não tinha, né? Mas eu tinha, como eu falei, eu tinha as moedas dentro da minha bolsa, mas eu fiquei com medo de entregar, de dar, porque eu fiquei eu era muito medrosa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho melhorado, mas eu era muito medrosa, assim, né? E como a gente tá só mulher dentro da igreja, então eu fiquei com muito medo. E daí, quando essa irmã falou isso, veio essa cena na minha mente do que tinha acontecido, né? E passou, irmãos, passou. Agora, sempre eu lembrava desse acontecido, né? Que aconteceu comigo lá na igreja. E sempre tinha isso em mente, que poderia ser Deus que tinha, porque quando eu desci para arrumar a igreja, ai Deus, barulho foi esse. Quando eu desci para arrumar a igreja, eu falei com Deus assim: Senhor, será que o Senhor está recebendo o meu trabalho, né? As minhas como é que se diz? Os meus trabalhos, os meus sacrifícios, né, que eu tenho feito na casa do Senhor. Será que Deus tem recebido, né? Porque eu faço com tanto gosto, eu faço com tanta vontade de que as coisas, né, saiam bem, perfeitas. E eu cuidava de cada detalhe, assim, da igreja. Então, tudo ficava muito arrumadinho. E eu queria saber se Deus, ele estava recebendo o meu trabalho. E aí eu falei com Deus assim nesse dia, antes de descer para a igreja. Eu falei com Deus que se Deus estava recebendo o meu trabalho, que ele me mostrasse algo, né, que ele estava recebendo, que ele se apresentasse a mim, né, de alguma forma. Eu falei isso, só que no momento que aconteceu, eu não lembrei disso que eu tinha falado com Deus. Então, passando o tempo, e quando foi agora em 2024, né? Nós estamos em 2024, esse ano, eu já moro em outro bairro do Rio de Janeiro, em outro local. Eu estava aqui, né, nos meus propósitos, né? Quem me acompanha no canal aqui sabe que eu sempre estou em oração, nas campanhas, fazendo propósito de oração às 3 horas da tarde. E um dia, às 3 horas da tarde, eu terminei de orar e chamei o meu neto para ir para a rua fazer umas compras. E ele disse: tá bom, vó, vou com a senhora. Nós saímos para ir fazer as compras. Aí quando a gente fizemos as compras, quando a gente veio voltando, de repente a gente colocou a bolsa no chão porque estava pesada. Eu vinha segurando de um lado, ele do outro, numa alça e ele na outra. Aí eu falei assim: vamos colocar aqui no chão para descansar um pouquinho os nossos braços. E aí a gente colocou a bolsa. Quando a gente colocou a bolsa, um homem se apresentou bem na frente, que a gente nem viu de onde que o homem saiu. E aí aquele homem falou assim: eu estava aqui nessa porta batendo para pedir um prato de comida. Eu estou, né, com fome, já faz dias que eu não como. Eu queria comer, queria que alguém me desse um prato de comida. Você não tem um prato de comida para me dar? Eu falei para o moço, assim, como eu estava de frente à casa, né, de frente a um apartamento lá, um prédio, eu falei: moço, eu não moro aqui, eu só parei aqui porque eu estou vindo com essas compras pesadas e eu não tive tempo não pude, como é que se diz? Eu coloquei aqui para descansar, né?
E aí, só que eu, dentro da minha bolsa, tinha bastante biscoitos, né? Algumas coisas que eu vinha trazendo que dava para mim dar a ele para comer, né? E aí eu fui falei para ele, eu não lhe dou dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, eu não quero dinheiro, eu quero pão, eu tô com fome, eu quero comida. Aí eu fui falei, comida eu não tenho, mas se eu tivesse o dinheiro eu lhe dava. Ele falou assim, Jesus disse, quando ele foi ter com seus discípulos, ele disse assim, se tiveres fome, né, deres, se tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, né, se viste nu, vistam, se viste preso, né, vão visitar. Ele falou essa frase, na hora veio a lembrança da mesma cena que aconteceu naquela época. E aí eu disse, na hora eu lembrei, isso é verdade. Eu disse, o senhor é crente? Ele falou assim, estou desviado, não, estou afastado. Aí eu comecei a falar para ele, eu disse, mas volte para Jesus, porque Jesus é o único caminho que dá direito à vida eterna. É só Ele que pode nos salvar, é só Ele que pode nos libertar. E ele falou assim, mas é tanta coisa que está acontecendo que a gente se desanima, né? Aí eu fui e falei para ele, é verdade, mas deixa eu falar uma coisa para você. Olhe para Jesus. Quando eu falei assim, olhe para Jesus, ele sorriu com um sorriso tão lindo, tão grande assim, e disse, é verdade, você está certo. E saiu. E saiu quando uma distância assim, ele olhou para trás e disse, Jesus disse, dai de comer aquele que tem fome. Falou isso novamente. Eu cheguei, eu falei para o meu esposo e falei para minha família que tinha lembrado dessa cena que tinha acontecido há muito tempo atrás. Aí fiquei tão preocupada e falei que nunca mais eu ia negar nada para ninguém que me pedisse na rua. E aconteceu, irmãos, passados uns meses, né? Eu fui novamente na rua. Quando eu tô dentro do mercado fazendo compra, de repente apareceu um casal do meu lado, me pedindo para me pagar 1 quilo de arroz e de feijão. Ele tava com 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão, me pediu para me pagar esse quilo de feijão e arroz para ele. Eu disse, sim, com certeza. Na hora eu me lembrei, né? Aí eu fui, pode levar no caixa que eu vou pagar. Irmãos, depois desse dia eu senti um alívio tão grande, sabe? Ai, que eu fiquei tão feliz nesse dia porque eu fiz algo que Deus queria que eu fizesse, que era dar comida àquele que tem fome, que era a palavra dele que estava falando comigo, que era ele que estava falando comigo, para que eu viesse abrir a minha mão, né, de dar àquele que me pediu pão. Como ele mesmo disse, aquele homem falou para mim, eu não quero dinheiro, eu quero pão, né, eu quero comida. E todas essas pessoas que né, veio até a mim foi pedindo comida, não era dinheiro. Então, irmãos, essa é a minha experiência com Deus. Espero que sirva que você ouça essa experiência que eu tive e veja se você se encaixa em alguma dessas experiências que eu tenho falado aqui, tenho contado, tá bom? Um abraço e até quinta-feira que vem, na próxima experiência com Deus, tá bom?
Música